Faltam poucos dias para o início do recesso parlamentar. Por isso, no Câmara Entrevista de hoje, nós faremos um balanço de duas comissões permanentes da Casa. E neste primeiro bloco, eu converso com o vereador Luiz Miguel Chais, presidente da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo. Boa noite aos telespectadores da nossa TV Câmara. Quero dizer que estamos findando, mais um ano, primeiro ano desta legislatura. Uma legislatura bastante diferenciada, porque várias ideias novas surgiram, com adesão e vinda de novos vereadores, com ideias novas. E foi um ano atípico na Câmara de Vereadores. Gostei muito de trabalhar com eles, de buscar deles o conhecimento que todos eles têm nas suas áreas, e também colaborar com eles com um pouco da experiência que a gente tem com 20 anos de legislativo. Estávamos agora há pouco falando aqui, fora do ar, de que nós estamos já pensando no futuro o que faremos da nossa vida política. Vamos continuar na vida pública, do qual a gente gosta de fazer, gostamos de fazer, amamos fazer, e também foi aprovado pela população de Passo Fundo por várias legislaturas. Então estamos aí. Mas esse ano eu tive a honra e a satisfação de presidir a Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior. Eu tinha uma meta, que era levar essa comissão para o interior, mas o acúmulo de trabalho dentro da comissão foi muito difícil você buscar levar esta comissão ao interior. Vamos ver como serão as votações agora no início do ano das comissões. Pretendo permanecer nessa comissão, uma comissão muito importante, muito boa, que ajuda a população de todas as formas, Então acreditamos que essa comissão, ela atende, ou comigo na presidência, ou outro colega na presidência, buscar essa parceria e ir ao encontro do nosso eleitor lá no interior, nos distritos de Passo Fundo, trazendo para a comissão os anseios das comunidades. Vereador, hoje quem são os integrantes, então, deste grupo e a sua avaliação geral do diálogo, das demandas que foram trazidas pelos vereadores, se foi um trabalho bastante tranquilo? Nós somos 5 vereadores que integramos esta comissão e foram muitos pareceres que foram dados, Nós demos 364 pareceres, 46 projetos de lei foram analisados, 8 projetos de lei complementar, 261 indicações e 9 moções. Veja bem que existe a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão, que é a comissão que ela dá o parecer pela legalidade ou não do projeto. E a nossa comissão analisa no aspecto geral, mas tem o seu foco específico, que seria os patrimônios, as obras, as vias de Passo Fundo, as rodovias, Então essa é a comissão específica do qual a gente trabalha e analisa aqui na Câmara. E os vereadores que integram é o senhor quem mais? Vereador Pedanelli, vereador Tchequinho, temos ainda o vereador Rufa e temos a parceria também do vereador Dalalana. E, vereador, então, a gente, como o senhor mencionou aí, 364 documentos, somando tudo que passou aí pela comissão, mas é difícil a gente mencionar tudo aqui neste primeiro bloco do programa. Mas eu queria que a gente falasse dos principais assuntos. E um deles, então, foi uma audiência pública que foi promovida pelo grupo para tratar de melhorias ali nos acessos do bairro Xangri-Lá e Santa Marta. Comenta pra gente, então, um pouquinho dessa demanda. Essa audiência pública a gente fez em conjunto com a comissão do qual o vereador Saul preside, que eu não lembro aqui o nome da comissão, e a gente trouxe a comunidade para a Câmara de Vereadores, onde a gente discutiu e houve muitas melhorias nas vias de acesso e acredito que muitas coisas ainda devem ser feitas, inclusive essa última viagem que a gente fez a Brasília, juntamente com o vereador Patrick, foi para buscar verbas para o projeto, não a verba para a obra, que é uma verba muito grande, mas como está findando o ano, para no mínimo incluir a verba da Transbrasiliana, que é o asfalto entre Passo Fundo e Erechim, que no papel ela está asfaltada há mais de 40 anos, mas não está. Isso viabilizaria melhor o acesso entre Passo Fundo e Erechim por essa BR que todo mundo ocupa no dia a dia. Buscamos também em Brasília uma verba de 1.800.000
junto ao gabinete do deputado Alceu Moreira, do PMDB, porque eu gosto muito de falar dos partidos, porque a gente que convive muito em Brasília, nós temos grandes acessos, e como eu participo de um partido, sou do PDT, você tem que falar das pessoas que lá abrem portas, né? E o deputado Alceu Moreira foi um deputado que é um deputado do PMDB, que nos tem ajudado muito a cidade de Passo Fundo e está tentando viabilizar uma verba de 1.800.000 para a duplicação da BR-285 no trecho entre o trevo do bairro São José até o trevo de acesso ao pontão, aquele que vai a Carazinho. Por quê? Qual é a situação? A duplicação ali, em 5 anos, houveram mais de 20 mortes. Acidentes com danos materiais inúmeros. 20 mortes aconteceram neste pequeno trecho, aonde a 285, a cidade aumentou. A BR é longe. Ali nós temos BS Bios, nós temos a Embrapa, nós temos a UPF com mais de 20.000 alunos. E com isso a cidade aumentou, avançou, ultrapassou a 285 e com isso ela ficou muito complicada e problemática. Então, muitos acidentes têm acontecido. Viemos de Brasília muito otimistas com o vereador Patrick, porque o dinheiro será disponível para esse projeto, que é uma obra que vai demorar, mas se você não dá o pontapé inicial, agora, nunca vai acontecer. Então a gente se sente muito feliz de estar trabalhando para o futuro da nossa cidade, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e de vocês que são mais jovens. E com relação ainda a 324 e a 153, vereador, é muito importante que a gente diga o papel que os parlamentares têm para conseguir melhorias, porque o Estado está numa situação difícil, então é necessário motivar o Poder Executivo a entrar numa parceria junto ao Estado para poder colocar em prática. Hoje Passo Fundo é o que é e tende a melhorar, porque nós temos um legislativo unido, independente de partido político. A gente se une com o executivo, com os secretários. Nós temos as nossas entidades, né, que nos ajudam, CDL, Sindilojas, o Sincomércio, o Sinduscom, a CISA, que estão sempre, o PF, que estão sempre junto com o legislativo nos grandes eventos, na busca. Eu presido a Associação das Câmaras de Vereadores da Região da Produção, que representam aqui 21 municípios da nossa região, e eu estou muito feliz, muito satisfeito quando nós fomos a Brasília em uma das oportunidades que foi o caso da BR-285, nós estávamos lá mais de 30 pessoas aqui, uma comitiva de Passo Fundo, de Erechim, de Getúlio Vargas, de Carazinho, das cidades aqui da região norte. Então a gente fica muito feliz de fazer parte, Passo Fundo como cidade-mãe, de a gente quando buscar um evento, buscar uma melhoria para Passo Fundo, buscar para a região, que é o caso, que foi o caso também do aeroporto. Vereadora, sua comissão também é responsável pela análise de mudanças no zoneamento. Isso permite, então, que as empresas possam fazer ampliações, como é o caso de projetos assim que foram contemplados de ampliações do IOT ali e também da Prontoclínica. Nós analisamos esse projeto, fizemos uma audiência pública, onde a população... A audiência pública, o que é? Quando existe um projeto um pouco polêmico, nós submetemos a população, a comunidade, para trazer para a comissão algumas ideias. Com isso, a gente beneficiou principalmente os hospitais, que foi o caso do Pronto Clínica e do IOT, que é o São Vicente, né? Então, foram alguns eventos esse ano que a gente se sente muito feliz de ter ajudado essas grandes empresas que geram emprego, que pagam seus impostos e que ajudam Passo Fundo a ficar cada vez melhor. A revogação de leis também passa pela análise da sua comissão, como, por exemplo, podemos citar a questão dos incentivos que foram concedidos à Manitowoc e o senhor foi o único que manteve parecer contrário a essa demanda. Quando esse projeto foi apresentado na Câmara, retirando os incentivos fiscais de Manitowoc, eu falei com os meus colegas, inclusive com o vereador autor, de que eu entendia que pela lei orgânica do município, quem pode dar incentivo e retirar é somente o executivo. É somente o prefeito municipal. Fui voto vencido na votação na Câmara, eu dei o meu parecer contrário, fui voto vencido inclusive dentro da comissão, que eu fui o relator, presidente e relator, dei parecer contrário e recebi de 20 votos contrários no plenário. Foi uma derrota muito grande em primeiro momento. Com isso, com o meu parecer, o projeto foi para o executivo
para o Executivo dar o parecer, sancionar, e para minha alegria, para minha felicidade, o prefeito vetou o projeto, da forma que foi colocado. Com isso, o nosso projeto, no caso a nossa relatoria contrária, veio para análise e nós na tribuna conseguimos convencer os colegas vereadores, a maioria dos colegas, a votar com o nosso parecer e a favor do veto do prefeito, que foi pela manutenção dos incentivos da Manitowoc. Porque não é um tema do legislativo. O legislativo ele não pode dar incentivos e nem retirar. Nós temos que apenas aprovar. E com isso, os incentivos estão mantidos. Desta empresa que não é mais de Passo Fundo, que ainda está, o Executivo está fazendo um projeto que vai mandar para a Câmara de Vereadores analisar o que vai ser feito da área da Manitowoc, e nós, com certeza, iremos analisar e queremos que aquela área seja ocupada imediatamente por uma grande empresa aqui de Passo Fundo. Até porque tem várias empresas, né, que já manifestaram interesse em assumir a área e ressarcir o município pelos benefícios que foram feitos. Para mim, só existe uma empresa, que foi a empresa que veio até a Câmara de Vereadores, que é a Comercial Zafari, uma empresa genuinamente de Passo Fundo, dos seus proprietários, seus sócios, todos daqui de Passo Fundo, que geram emprego, que estão aqui há muitos anos e que hoje estão num lugar central, que estão atrapalhando o centro de Passo Fundo. E eles vieram aqui, eu não sabia, fiquei sabendo, depois que o Executivo anunciou a área para Comercial Zafari, e eles vieram aqui se mostraram interessados e sentaram com o Executivo. Para nossa alegria, para nossa satisfação, o Executivo fez uma reunião com todos os vereadores, anunciou na imprensa, fez uma coletiva de imprensa dizendo que a Comercial Zafari tinha fechado um acordo para a Comercial Zafari assumir esta área e depois, para nossa surpresa, né, mais 2, 3 empresas interessadas. Nossa pergunta, por que essas empresas estavam fazendo contato com o Executivo antes? Por que não vieram antes da Comercial? Há quanto tempo a Comercial está trabalhando está fazendo esse trabalho junto com o Executivo? O Legislativo, apenas para a população que está nos assistindo, o Legislativo não destina área para ninguém. O Legislativo analisa, vem do Executivo. Aí nós iríamos analisar. Agora, se a Comercial, que para mim é a única empresa até agora que tem um projeto específico, oficializou, aonde eles ocupariam aquele espaço, sairiam do centro, viabilizariam melhor o fluxo de veículo ali na General Osório e 15 de novembro, sairia todo aquele trânsito de caminhões e carros dali, iriam lá para fora, faziam um grande centro de distribuição. Agora, o que acontece? Nós estamos esperando, ou é a Comercial, ou outra empresa, porque o Legislativo tem que dar o aval, sim. Agora, nós gostaríamos que o Executivo mantivesse o projeto com a empresa Comercial, que é a Comercial, que foi a empresa que se mostrou favorável, que fez o projeto e que vem discutindo há mais de um ano, e depois apareceram outras empresas que para mim foi surpresa, eu não sabia dessas empresas. Importante que a gente diga, né, vereador, que essa é uma opinião pessoal, não é uma opinião da comissão no caso, mas é a sua opinião pessoal. Não, pessoal. E, vereador, outro caso semelhante a essa questão da Manitowoc foi a revogação e a retomada da área do Cresci, que o senhor também foi muito contra. Eu fui proponente, né? Então eu sou um defensor dos corretores de imóveis de Passo Fundo, me considero representante no Legislativo de todos os corretores, inclusive tivemos um projeto de nossa autoria, incluindo no calendário oficial do município o Dia do Corretor de Imóveis, e essa área ela foi uma área bastante, o que alegaram em juízo, que não foi ocupada em tempo hábil, mas nós mantivemos o nosso parecer e mantivemos a área, né? Hoje existe uma discussão jurídica ainda, que eu não sei em que pé está, mas eu acho que é uma vitória do Cresci, que é um órgão federal de ponta, importante para Passo Fundo, sim. Muitas vezes as pessoas, mas o que é o Cresci? O Cresci é dos corretores de imóveis que fazem o trabalho, que vendem e que alugam e que fazem o movimento, né, dos nossos imóveis de Passo Fundo, que é a cidade, uma das cidades, graças a Deus, que mais cresce na área da construção civil.
Para encerrar, então, esse primeiro bloco, vereador, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, então, desse primeiro ano de trabalho e também como foi a experiência de presidir essa comissão depois de uma reformulação no regimento. O senhor tem, né, mais de 20 anos de legislatura, mas mudou bastante coisa aí no último tempo. Eu tive um hiato de 4 anos, né? Então, quando eu cheguei aqui, tinha mudado até muitas coisas. Então, eu vinha com as ideias muitas retrógradas, né? Mas a gente pede orientação, você nunca sabe tudo, você tem que viver aprendendo, né? Eu aprendo com os meus assessores, aprendo com o vigilante, eu aprendo com as pessoas que tu encontra na rua, eu gosto muito de ir no mercado, eu gosto muito de fazer a minha caminhada e eu paro para falar com as pessoas. Como é importante você ouvir as pessoas que tu aprende, você aprende, né? Então, chegamos aqui, eu me sinto muito feliz de estar terminando este ano de 2017, né? Vamos recarregar essas baterias aí para nós iniciarmos um ano com muito trabalho, com muito afinco, com muita dedicação, com muito amor à nossa querida cidade de Passo Fundo e com muito trabalho. Nós queremos também, sempre nas minhas entrevistas eu digo, população de Passo Fundo tem que cobrar o seu legislador, tem que visitar a Câmara de Vereadores, tem que ir até o gabinete do seu vereador, ver o que ele está fazendo, ver como que ele está trabalhando, se é de forma adequada ou não, cobre, fiscalize o seu vereador e fiscalize o nosso legislativo. Vereador Luiz Miguel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de muita alegria, de paz, de felicidade, junto a todos os seus familiares. E, inclusive a vocês, principalmente a vocês da TV Câmara, né, apresentadores, repórteres, cinegrafistas, que estão fazendo, que fazem o trabalho, que divulgam o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, através da nossa TV Câmara, canal 16, estamos aguardando o canal aberto, viu? O canal aberto, estamos aguardando, estamos de olho, porque é muito importante o trabalho de vocês, que é o trabalho que leva o Legislativo até a sua casa. Muito obrigado e uma boa noite. No próximo bloco, então, nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, conversando então com o vereador Paulo Necli, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. Faltam poucos dias para o início do recesso parlamentar. Por isso, no Câmara Entrevista de hoje, nós estamos fazendo um balanço do trabalho desenvolvido por 2 comissões permanentes da Casa. E neste segundo bloco, eu converso com o vereador Paulo Necli, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a TV Câmara está nos dando para nós levarmos um pouquinho daquele trabalho que foi feito durante o ano de 2017 pela CCJ. Vereador, no ano passado, a Câmara de Vereadores passou, por uma mudança aí no regimento interno. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente hoje como que ficou, então, as atribuições, quais são as funções da Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, por ali passam todos os projetos, todas as indicações, todas as moções, ali se verifica a legalidade do ato. Então, cabe ao presidente, designar o relator e o relator dá o seu parecer, favorável ou contrário. Muitas vezes ocorre que é dividido, nós somos em 5. É o vereador Paulo Necli, que é o presidente, é o Patucci, que é o vice, é o vereador Matheus, é o vereador Saul e o vereador Meirelles. Há certos momentos que 3 são favoráveis, 2 contrários. Então, a gente dá o parecer favorável ou contrário e passa para a comissão seguinte. Porque, na realidade, cabe ao plenário a decisão final, que é na hora do voto, do sim ou do não. Então, todas as matérias passam pela nossa comissão, que vê a legalidade. Então, esse é o papel número 1 da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E, no geral, vereador, qual a avaliação do trabalho, então, desenvolvido pelo grupo? E também, visto que o senhor sempre destaca que nunca a sua comissão, pelo menos nas que o senhor presidiu, teve a questão de segurar projetos, de tentar deixar o máximo possível a tramitação dele. Essa é uma maneira que nós adotamos
nós que estamos há mais tempo na casa, né? Quando um projeto, por exemplo, de um colega vereador, ele fica ansioso que o seu projeto tramite nas comissões, né? Para ver lá o resultado final, se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, né? A nossa maneira de trabalhar sempre foi a mesma, né? Uma maneira transparente, sem olhar partido político, nada, né? Caiu na nossa comissão, no máximo 1 semana, 10 dias, nós examinamos e nomeamos o relator. Por isso que as matérias não param na CCJ. E o senhor trouxe um levantamento aí dos números, né, que foram apresentados, então, e trabalhados durante este ano. A maioria da comunidade, ela acha que o vereador só vem na Câmara de Vereadores em dia de sessões plenárias, né? Sessões solenes. Não, é muito pelo contrário. Nós temos as comissões permanentes, que a CCJ é uma comissão permanente, mas nós temos comissões especiais, né? Graças a Deus, eu presido a comissão do aeroporto e estaremos assinando finalmente o documento para início das obras do aeroporto Lauro Cortes. Graças a Deus saiu, o sonho está se realizando, né? Mas a CCJ, durante esse ano, eu tenho os números aqui, que foram dados até então 583 pareceres em projetos, né? Sendo projetos de lei complementar, 311 indicações, 11 moções, quer dizer, é um volume muito grande, muito alto, né? Então, os vereadores, eles não só aparecem na Câmara de Vereadores nos dias das sessões, não. Nós temos comissões que diariamente acontecem reuniões para nós tratarmos de diversos assuntos. E, vereador, falando de algumas das demandas, então, que foram trazidas para debate na comissão, foi a criação de um grupo de trabalho para discutir os direitos do consumidor. Queria que o senhor falasse, então, a importância de também trazer a sociedade para dentro do trabalho da comissão permanente, que dessa comissão permanente nasceu também um novo grupo. Resultado de uma reunião entre os 21 vereadores, surgiu essa questão. E nós aproveitamos essas questões, eu já vou te dar um exemplo, né? Que é aquela nossa lei dos bancos, do horário de atendimento. Isso está funcionando em Passo Fundo. Várias pessoas, vários bancos, várias agências bancárias de Passo Fundo já foram multadas. E são multas muito pesadas, porque eles vão ter que se adequar à lei. Se a lei existe no município de Passo Fundo, ela tem que ser cumprida, né? A pessoa que vai numa agência bancária, ela não dispõe de 2, 3 horas ficar numa fila lá esperando para ser atendida. Não. Então nós estamos verificando, estamos acompanhando, né, o cumprimento dessa lei. Então é fundamental, você que está nos assistindo, passou de 20 minutos, passou de 30 minutos, pegue a sua senha, pegue a assinatura de quem lhe atendeu e vá até a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e você vai ser muito bem recebido lá pelo pessoal da Fazenda, Secretaria da Fazenda, e faça sua queixa que será encaminhada ao Ministério Público. E, vereador, como o senhor disse, a sua comissão é responsável pela análise de praticamente tudo que passa pela Câmara. E o número de indicações em mais de 300 demonstra isso. E isso é importante porque, através dessas indicações, o vereador traz os pedidos que surgem ali na comunidade, nos bairros, nas conversas com as entidades. Exatamente, né? São indicações fora as centenas de pedidos de providências, né? Troca uma lâmpada, tampa um buraco, troca um tubo quebrado, enfim, os pedidos são diversos, né? Então, esse é o trabalho dos 21 vereadores, né? É muito importante que a comunidade procure o seu vereador, né? E faça o seu pedido, né? Para que os vereadores encaminhem ao Executivo. Por que tem que se dirigir aos vereadores? Porque as portas dos 21 vereadores permanecem abertas o dia inteiro. E, vereadora, sua comissão ela também foi a responsável pela discussão de inúmeros incentivos econômicos e fiscais que aconteceu, então, durante todo esse ano aqui na Câmara Municipal. Inclusive, a gente teve aí 2 grandes incentivos que a gente pode mencionar, que foram para as empresas BS Bills e Italac. A BS Bills, graças a Deus, tranquilo.
os números apresentados pelo diretor-presidente foram assustadores, de forma positiva, né? Então, nós confiamos na empresa, nós avalizamos, fizemos a doação da área, o executivo sancionou a lei e transferiu a área para a BS Pilos. Ao contrário da Magnific Block, essa deu problema. Essa deu problema e o problema não é tão pequeno assim e nem tão simples assim como se imagina, né? É uma discussão jurídica muito forte, né? Que envolve muito volume financeiro, uma área muito grande, que na época eu votei favorável, mas eu fui convencido pelo prefeito da época, porque o nosso voto era decisivo, nós tínhamos a maioria da oposição, né? Eu faço a minha meia-culpa, né? Então, a área foi transferida 100%, eu quero deixar bem claro isso para a comunidade, 100% dos 45 hectares foram transferidos em definitivo para a empresa. A empresa hipotecou em duas agências bancárias, tá? 100% dos 45 hectares. Agora surge uma negociação entre a companhia Zafari e essa empresa americana que é proprietária da área. Eu acredito o seguinte, que no momento que a área foi transferida, foi doada em definitivo para a empresa americana, não cabe ao executivo, não cabe muito menos ao legislativo entrar nessa questão. É uma questão particular. Existe uma ação popular onde a pessoa que protocolou a ação popular quer de volta a área para o município, certo? Porque ela não cumpriu o protocolo de intenções. Mas é uma discussão que possivelmente, se isso vier a acontecer, vai levar 10, 15, 20 anos e olhe lá, ou talvez mais. Mas vale ressaltar, vereador, o senhor disse que se sente até um pouco culpado, né, por ter aprovado esse projeto, mas na época, quando a empresa chegou até Passo Fundo, ela chegou com inúmeras promessas, né, vereador? E também era um momento econômico diferente no nosso país. A situação da economia brasileira era totalmente diferente, né? Estava em alta, né? E agora houve esse problema que nós estamos enfrentando, o Brasil está enfrentando, essa dificuldade financeira, né? Mas a gente que tem uma certa experiência já, na época eu sempre argumentei, olha gente, 45 hectares é muita área para uma empresa só, né? Aí eu fui chamado pelo prefeito da época, né? E ele me convenceu que essa empresa americana iria trazer divisas e muito grande, tanto na questão de geração de empregos, de renda e de impostos para o município. Ele conseguiu me convencer, mas eu sempre fiquei com o pé atrás e eu acho que eu tinha razão. Agora, com essas novas negociações que estão acontecendo, extra poder legislativo, extra poder executivo, né? Eu acho que possivelmente, se houver um bom senso de parte das duas empresas, de parte do poder judiciário, né? Eu acho que vai se corrigir um erro acontecido no passado, que não foi assim um erro assim, vamos votar sabendo que vai dar errado. Não. Na época, eu volto a repetir, nós apostamos que iria dar certo. Infelizmente, deu tudo ao contrário. Vereadora, a Comissão de Constituição e Justiça, ela também é responsável por interromper, né, a tramitação dos projetos aqui na Câmara. Ou seja, se a comissão achar que não tem viabilidade, ela simplesmente dá o parecer contrário. E foi isso que aconteceu, então, com um projeto do vereador Renato Tchequer, que pedia a extinção do ponto facultativo nas repartições públicas. Esse é um projeto que nós consideramos de forma equivocada. Não cabe ao Poder Legislativo essa matéria, e sim ao Poder Executivo. Por isso que o parecer foi 100% contrário e a matéria foi arquivada.
E também passou pela comissão do senhor o texto que trata do marco regulatório do transporte, né, vereador? E através deste texto, então, é que o município está conseguindo realizar a licitação do transporte público, né? Todo o processo, também foi feitas audiências públicas com a comunidade para ver o que era necessário fazer de mudanças. Foi uma discussão muito ampla, muito demorada, né, para chegar ao resultado final. E o resultado final foi a licitação, né, que aconteceu. Infelizmente apareceu só uma empresa, né? E foi através desse trabalho, né, que foi feito durante mais de ano, onde a comunidade toda participou, a Câmara de Vereadores participou, né, que chegou ao resultado final, onde foram criados todos o mecanismo para sair da licitação que ocorreu. E vamos ver. Parece que hoje é o último dia, saiu o resultado da licitação, né? Tomara que dê tudo certo e que a passagem baixe, que ofereça melhor qualidade nos ônibus, enfim, abrigos de ônibus, que também está na licitação, que vai ser por conta da empresa vencedora, enfim, uma série de coisas que surgiram por causa desse trabalho feito há mais de ano. Vereador, para encerrar então a nossa entrevista de hoje, eu queria que o senhor comentasse então como é que fica a comissão a partir do próximo ano. O senhor deve continuar na presidência, deve haver mudanças na composição do grupo e também como que o senhor se sentiu em presidir esse grupo com números de vereadores estreando aqui na casa? Olha, eu já fui presidente de todas as comissões, né? Já fui presidente de todas as comissões e esse ano foi aliás, de público, quero agradecer aos meus colegas da comissão, que eles me deram tranquilidade para nós trabalharmos, né? Houve um trabalho de forma harmônica, um trabalho tranquilo, né? Eles me ajudaram muito, né? Então, assim, ó, andou conforme eu imaginava. Então, eu quero mais uma vez agradecer aos meus outros colegas, né? Ao Meireles, ao Matheus, ao Saul e ao Patucci, que eles também me ajudaram a conduzir essa comissão de uma forma muito tranquila. Então, nós encerramos agora, dia 31, nós deixamos de ser presidente e lá em março, né, serão nomeados novos componentes. Nada me impede de eu voltar a ser presidente, mas eu acho que tem que haver uma rotatividade, né? Então, eu já estou dizendo que eu quero abrir mão da presidência, não sou candidato à presidência, mas eu vou permanecer na Comissão de Constituição e Justiça. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço a vocês pelo espaço, né? E agradeço a família, vocês que estão nos assistindo em casa, né? E desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo e muita paz e tranquilidade a todos nós. E o Câmara Entrevista de hoje, especial sobre as comissões permanentes da Casa, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.